Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tenha uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro, que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like, suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Olá, hoje vamos analisar um material bem instigante. É um artigo do Jorge Guerra Pires, lá no Medium, com um título que já chama atenção. Keith Raniere, um arquétipo para o Jesus histórico. Oi, sim, um título forte. Pois é. A ideia central é, bastante audaciosa, né? Usar a figura do Keith Raniere, aquele líder da seita NXVM. Sim, aquele caso bem pesado das mulheres marcadas e tudo. Exato. Usar ele como modelo, um arquétipo para a gente especular como é que pode ter sido a figura histórica de Jesus. É uma provocação. Uma analogia e tanto. O autor até começa citando Sam Harris, aquela frase sobre Jesus descendo das nuvens. Se isso acontecesse, o cristianismo seria ciência. Isso já dá o tom, né? A tensão entre fé e o que a gente pode verificar. Então, o nosso objetivo aqui é explorar essa linha de raciocínio do artigo. Como é que esses líderes carismáticos manipulam, né? E se essa dinâmica ajuda a pensar sobre figuras religiosas do passado. Importante dizer, a gente não está endossando, mas sim dissecando os pontos levantados. Claro, analisar o argumento. Vamos começar então pelo caso Raniere. O artigo descreve como ele se vendia, QI altíssimo, 240, teria criado uma matemática nova, prometia salvar o planeta. Uma fachada impressionante. Sim, mas que terminou em abuso, né? E o artigo destaca algo curioso. Muitas vítimas eram pessoas inteligentes, bem-sucedidas, Exato. executivos, artistas, gente que, à primeira vista, não pareceria vulnerável. Como é que essa manipulação funcionava, então, segundo essa análise? Olha, o fascinante segundo texto é o mecanismo psicológico. Parece que o Raniere usavam muito uma linguagem, vaga. Coisas como, você é especial. Genérico. Isso. Permitia que cada um projetasse ali o que queria ouvir, sabe? E ele criou toda uma estrutura, cursos, níveis. Uma espécie de gamificação da seita. É, tipo isso. Uma estrutura simbólica que dava um ar de método, de lógica mesmo para coisas meio absurdas. A análise sugere que a vulnerabilidade não era burrice, mas sim uma busca muito humana por pertencimento, por sentido. Algo além. Entendi. O artigo menciona até um exemplo do documentário da Val, um produtor que percebeu que tinha meio que transferido a própria capacidade para o Raniere. Ah, interessante. E o artigo compara isso? Compara com a forma como, às vezes, na religião, as pessoas atribuem sucessos pessoais a Deus ou Jesus. Tipo, meu negócio deu certo, foi bênção divina. E isso reforça a devoção, o dízimo. O texto cita até aquele adesivo de carro sem Deus nem tentaria. Sim, conheço. Uma entrega da agência pessoal, né? Exato. Nesse sentido, o Raniere seria um exemplo desse padrão, desse arquétipo de manipulador carismático que explora essa necessidade. E aí que o artigo entra na parte mais, digamos, polêmica. Aplicar isso a Jesus com base nos evangelhos. Sim. O texto aponta paralelos, Jesus falando em parábolas que são difíceis de entender, né?
dizendo ser o único caminho, dividindo o mundo entre quem está com ele e quem não está, rejeitando laços familiares, tipo aquela passagem de Lucas que fala em odiar pai e mãe para segui-lo, fazendo previsões de fim do mundo que não aconteceram e exigindo fé total, obediência. O artigo alinha esses pontos e sugere que esse perfil, como descrito nos evangelhos, se parece mais com um líder carismático apocalíptico, um tipo que aparece de tempos em tempos na história. Do que um filósofo, por exemplo. Exatamente. Mais do que um sábio buscando o debate racional. A tese central do artigo, pelo que entendia, não é nem discutir milagre, mas sim que o sucesso histórico do cristianismo pode ter a ver com essa eficácia em cativar e vencer outras narrativas da época, usando mecanismos psicológicos parecidos com os de cultos. Entendi. O sucesso como prova de eficácia da narrativa, não da veracidade dela. Isso. Pelo menos essa é a leitura proposta ali. E o artigo ainda especula, né? Se Jesus surgisse hoje, talvez fosse visto como um guru quântico. Usaria redes sociais, vídeos misteriosos. Provavelmente. Atrairia seguidores devotos e as críticas da ciência, talvez só reforçassem a fé dos seguidores. Como diz o texto, às vezes o que importa não é o conteúdo, é o desejo de acreditar. Forte isso. E essa persistência da crença. É um ponto-chave, né? O artigo lembra. Tem seguidor do Ranieri que defende ele até hoje, mesmo com tudo provado. Impressionante. E aí compara com a fé literal na Bíblia, mesmo com contradições científicas sobre criação, geocentrismo, demônios causando doenças. A conclusão do artigo é meio essa. A religião dominante como o culto que deu certo, mas que talvez opere numa lógica cognitiva parecida. Um padrão que se repete. Se a gente junta tudo, a proposta do artigo é que tanto Ranieri, que falhou, quanto Jesus, cujo movimento virou global, podem ser vistos como exemplos desse mesmo arquétipo. O líder que usa mistério, ambiguidade, exige fé e explora essa fome humana por sentido. Então, para onde essa análise toda aponta? O artigo termina com uma pergunta bem direta, né? Sim, aquela. Se hoje consciência, informação, exemplos como NV e M, se ainda assim tanta gente é atraída por essas dinâmicas, como é que seria há 2000 anos, em condições muito mais precárias, com menos informação? Exato. É uma pergunta que fica no ar. E a reflexão final que o texto deixa é mais ou menos essa. A ciência é recente, mas essa tendência humana de buscar ídolos, buscar líderes que deem sentido ao caos, isso é antigo. Parece estar bem fundo na nossa psicologia. Uma herança evolutiva, talvez. Talvez. E o artigo sugere que essa dinâmica continua aí, moldando crenças, sociedades, e levanta a questão sobre a nossa própria vulnerabilidade a isso, ainda hoje. Um ponto para a gente pensar mesmo. Bastante coisa para refletir depois dessa análise. Sem dúvida. É um tema complexo e a abordagem do artigo é, no mínimo, provocadora. Olá! Você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio, eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.